Hello, everyone. Olá a todos. Grace and peace, my brothers and sisters. Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Today, we are going to study the first book of Peter, chapter 2. Hoje nós vamos estudar o primeiro livro de Pedro, no capítulo 2. And I want to invite you to pay attention in what God has prepared for us today. E eu quero que você preste atenção naquilo que Deus tem preparado para nós hoje. The book of 1 Peter was written by the apostle Peter, who denied Jesus 3 times. O livro de 1 Pedro foi escrito pelo apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, Because he was afraid. porque ele estava com medo. But after understanding the power of God, Mas após entender o poder de Deus, that's made perfect in our weakness, que se mostra perfeito nas nossas fraquezas, he did not deny Jesus, ele não negou mais Jesus, even at the moment of his death. até mesmo no momento da sua morte. So glorify the name of God Então ele glorificou o nome de Deus when he was crucified, quando ele foi até mesmo crucificado, upside down. de cabeça para baixo. So when we truly understand the power of the sacrifice that Jesus made, Então, quando nós entendemos o verdadeiro e o poder do sacrifício de Jesus, for us, when he gave himself up to die on that cross, quando Jesus ele se deu para morrer naquela cruz, in our place, no nosso lugar, we naturally become living witnesses of the living Christ. nós naturalmente nos tornamos testemunhas vivas daquele Cristo vivo. And there is no persecution that stops us from serving the Lord. Então não há perseguição que possa nos parar de servir ao nosso Deus. So Peter sent this letter to Christians who had fled from Jerusalem. Pedro escreveu essa carta ou enviou essa carta aos cristãos que estavam fugindo de Jerusalém, Because they were being persecuted porque eles estavam sendo perseguidos for believing in Jesus as their Savior. por acreditarem em Jesus como seu Salvador. Therefore, the Apostle Peter, inspired by the Holy Spirit, Então, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, teaches us the importance of living in holiness, ele nos ensina a importância de viver em santidade, regardless of the situation we are living in, independente da circunstância ou da situação que nós estamos vivendo. as God's name will be glorified Que assim o nome de Deus vai ser glorificado, through our perseverance in obeying Him. através da nossa perseverança em obedecer a Deus. So, this chapter will talk about living a holiness life. Então, esse capítulo vai falar sobre viver uma vida de santidade. But what is holiness? O que é essa vida de santidade? When we talk about holiness, Quando falamos sobre santidade, the first image we have a primeira imagem que temos is the figure of someone who performed a miracle, é a figura de alguém que performou algum milagre, or even who was killed because of their faith. ou até mesmo alguém que morreu por conta da sua fé, Like Peter, for example. como Pedro, por exemplo. Facts like this reveal just a little of what holiness really is. Fatos como esse mostram apenas um pouquinho o que realmente a fé é. And in the Bible, E na Bíblia, we basically find two key words that translate holy. nós encontramos duas palavras que traduzem santo, And they are e elas são Kadosh in the Old Testament, Kadosh, no Antigo Testamento, that is Hebrew, que é uma palavra em hebraico, and Agios in the New Testament, e Agios, no Novo Testamento, that is Greek. que é uma palavra em grego. In the Old Testament, the term Kadosh No Antigo Testamento, esse termo Kadosh was used to refer to the people and materials used in the temple. era usado para falar ou se referir a pessoas e materiais usados no templo. In the temple service, E também nos momentos de serviço do templo, which should be set aside exclusively for service in the temple. que deveria ser separado, colocado, né, de maneira separada exclusivamente para serviço do templo.
This idea of being separated to be used by God Essa ideia de ser separado para ser usado por Deus, applies to both the New and Old Testaments. essa ideia se aplica tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. Only the word changes. Apenas a palavra muda. For a better understanding, Para o melhor entendimento, when it's said that God is holy, quando isso diz Deus é santo, it means that he is separated from sin, isso significa que Deus é separado do pecado. not influenced by the universe. Ele não é influenciado pelo universo. God is not influenced by the sin of humanity. Deus ele não é influenciado pelos pecados da humanidade. God is holy. Deus é santo. Therefore, through this chapter, Então, através desse capítulo, Peter is inviting us Pedro está nos convidando not to be influenced by the circumstance around us. para não sermos influenciados pelas circunstâncias ao nosso redor. On the other hand, we must be holy. Em outras palavras, nós devemos ser santos. We must to live a holiness life. Nós devemos viver uma vida em santidade. That is, we must persevere in following the Lord and obeying Him. Isso significa que devemos perseverar em seguir a Jesus e obedecê-lo. We have divided this chapter in 4 topics. Nós dividimos esse capítulo em 4 partes. And verses 4 to 7 teaches us that we are like a stone Os versículos 4 e 7 nos ensinam que somos como uma pedra, that is part of a spiritual house. que faz parte de como se fosse uma casa espiritual. And the main stone E a pedra principal of this spiritual house dessa casa espiritual is Jesus. é Jesus. This house is a symbol of the Church of Christ, Essa casa é um símbolo da Igreja de Cristo, which is made up of people que é composta por pessoas who were reached by Jesus' sacrifice. que foram alcançadas pelo sacrifício de Jesus. In this house, Nessa casa, the main stone a pedra principal is what sustains it. é o que a sustenta. The main stone A pedra principal is the one that appears most. é aquela que aparece mais. The main stone A pedra angular ou principal is the one above all the other stones. está acima de todas as outras pedras. But we, living stones, Mas nós somos como pedras vivas, influenced through the offering of spiritual sacrifice influenciamos através de ofertas de sacrifícios espirituais, that we make to Jesus Christ the main stone. que fazemos a Jesus a pedra principal. These sacrifices Esses sacrifícios refer to a life of holiness referem-se a uma vida de santidade and obedience e obediência to our Lord and Savior Jesus Christ. ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. So the first topic, Primeiro tópico: holiness among the body of Christ. santidade entre o corpo de Cristo. So the first place Então, o primeiro lugar we must influence que devemos influenciar through our life of holiness com a nossa vida de santidade is the body of Christ itself. é o corpo de Cristo. When someone from the body is sad, Quando alguém do corpo de Cristo está triste, we can have a word to cheer them up. nós podemos ter uma palavra para fazer com que essa pessoa se sinta melhor. When someone is tired, Quando alguém está cansado, we can have a word of encouragement. nós podemos ter uma palavra de encorajamento. And verse 8 says E o verso 8 diz that some people stumble because they disobey God. que algumas pessoas elas tropeçam porque elas desobedecem a Deus. And these are those who did not seek the pure milk spoke of in verse 2. E estes são aqueles que não buscaram o leite puro que fala no verso 2. The second topic, O segundo tópico, holiness among non-believers. a santidade entre os não crentes. Verse 12 says, Verso 12 diz: live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us.
1 Pedro 2,12 diz: Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Now that you have met Jesus Agora que você conheceu Jesus, and you are seeking growth in God's Word, e você está buscando crescimento na palavra de Deus, apply it. aplique isso. If you do this, Se você fizer isso, some of the non-believers you know alguns dos não crentes que você conhece may surrender their lives to the Savior you proclaim. poderão render a sua vida, entregar a sua vida ao Salvador que você proclama. Now, the third subject, Agora, o terceiro tópico. holiness among authorities. Santidade entre autoridades. Verse 13, 14, and 15. Dos versos 13 ao 15. You will see that no matter where we are, Você vai ver que não importa onde estejamos, God wants us to live a life of holiness. Deus quer que vivamos uma vida de santidade. Whether among Christians, Seja entre cristãos, non-Christians, não cristãos or authorities. ou autoridades. Our place, social status, or financial situation Nossa posição, nosso status ou nossa situação financeira should not prevent us não devem nos impedir from being faithful to the God we serve. de sermos fiéis ao Deus a quem servimos. God teaches us Deus nos ensina that darkness will be filled by the light of Christ, que as trevas serão preenchidas pela luz de Cristo, which is in the life of a Christian que está na vida de um cristão, who seeks to live in obedience to the Word of God. que busca viver em obediência à palavra de Deus. And our obedience to God E a nossa obediência a Deus will make the ignorant remain silent. fará com que os ignorantes permaneçam em silêncio. Because when we obey God, Porque quando obedecemos a Deus, it's He who does justice for us. é Ele quem nos faz justiça. Now we go to the fourth subject, Agora nós vamos ao quarto ponto. holiness among enemies. Santidade entre os inimigos. Verse 20 says, Versos 20 diz: But how it is to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it. But if you suffer for doing good and then you endure it, this is commendable before God. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. As you can see, Assim como você pode ver, the Christian will go through suffering even for unfair reasons. os cristãos passarão por sofrimento mesmo por motivos injustos. Serving God does not mean prevent us from being slandered Servir a Deus não nos impede de sermos caluniados, or suffering false accusations ou sofrermos falsas acusações, or being persecuted. ou sermos perseguidos. But the Bible teaches us Mas a Bíblia nos ensina that suffering for obedience to God que sofrer por obediência a Deus is honorable. é honroso. The reward we have is not perishable, A recompensa que temos não é perecível, but is eternal. mas é eterna. And we will receive it, E nós vamos recebê-la, not because we deserve it. não porque merecemos. There is a reason for us to live in holiness, Há uma razão para vivermos em and santidade. that's not our merit. Isso não é o nosso mérito. We live in holiness Vivemos em santidade. because of what it says in verse 24b. Vivemos em santidade por causa do que diz no versículo 24b. By his wounds you have been healed. Pelas suas feridas fomos sarados. This is a reference to Isaiah chapter 53, Essa é uma referência a Isaías 53, where approximately 700 years before Christ came to earth,
onde aproximadamente 700 anos antes de Cristo vir à Terra, the prophet already said that the Messiah would go through all these sufferings. o profeta já dizia que o Messias passaria por todos esses sofrimentos. Isaiah chapter 53, verse 5 says, "But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed." Isaías 53:5 diz: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. The just one, O justo, true and faithful Christ, verdadeiro e fiel Cristo, died in our place, morreu em nosso lugar, suffered in our place, sofreu em nosso lugar, to give us eternal life. para nos dar a vida eterna. He was resurrected on the third day Ele foi ressurreto ao terceiro dia and will return e voltará to rescue this church, para resgatar a sua igreja, which turned away from the practice of sin aquela que virou as costas para a prática do in pecado obedience to its Savior. em obediência ao seu Salvador. So today, Então hoje, I want to encourage you eu quero te encorajar to persevere in being holiness to God. em perseverar em ser santo para Deus. When you do this, Quando você faz isso, you also worship God. você também adora a Deus. So I invite you Então eu te convido through worship God, para adorar a Deus through your holiness life, pela sua vida em santidade, obeying God, obedecendo a Deus. no matter the situation you are going through. Não importa a situação que você está passando. God bless you. Deus te abençoe.